Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nessa aula a gente vai falar sobre a hipérbole, tá? A terceira e última das cônicas que a gente vai estar estudando aí no ensino médio, ok? E a hipérbole, a definição de hipérbole é a seguinte, tá? Dados dois pontos fixados no plano cartesiano, a gente vai chamar de hipérbole o conjunto de todos os outros pontos do plano cartesiano, tal que o módulo da diferença da distância desses pontos a cada um dos pontos fixos é uma constante, tá? Sei que parece meio confuso, mas depois vai fazer sentido, tá? Vamos construir ela aqui para vocês irem compreendendo melhor, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou marcar esses dois pontos, tá? Com ventosas aqui, então eu vou marcar um ponto, fixar um ponto aqui no plano cartesiano e eu vou fixar um outro ponto aqui, tá? Esse camarada aqui, tá bom? Então esses vão ser os meus dois pontos fixos do plano cartesiano. Eu quero encontrar aqui todos os outros pontos do plano. Então, que se eu pego a distância, né? Vamos supor que seja esse ponto aqui. Se eu pego a distância daquele cara até esse ponto, menos a distância daquele cara até esse ponto aqui, é uma constante, tá? Todos os pontos que cumprirem isso aí farão parte da minha hipérbole, tá? Na definição, a gente fala módulo da distância, porque caso eu pegue a distância menor menos a distância maior, eu não quero que esse valor dê negativo, tá bom? E aqui eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou fazer uma construção e eu já vou explicar para vocês como é que funciona, o porquê que essa construção dá certo, tá? Então eu vou fazer o seguinte, ó. Aqui, esse ponto aqui eu fixei a ventosa, tá? E eu vou colocar... tem um furo aqui na minha régua, eu vou colocar exatamente nesse ponto aqui para poder girar a minha régua, tá bom? Aqui eu tenho um barbante preso nesse outro ponto e na ponta da minha régua, tá? E aí eu vou marcar todos os pontos, tá? Passando esse barbante aqui, ó, escorregando o pincel pela régua, tá? Então o pincel está escorregando pela régua e o barbante aqui vai me marcando a distância, tá? Então, ficou meio tortinho aí, mas, enfim, vocês fingem que tá bonito. Então, eu fiz esse movimento aqui. Eu vou fazer esse mesmo processo aqui para baixo agora. Então, ó, vou passar o pincel aqui, ó, pelo barbante, tá? Vou colocar a ponta do pincel para riscar no quadro. Eu vou escorregando a régua para baixo e deslizando o pincel pela régua conforme o barbante vai me permitindo fazer isso, tá? Então, ficou meio tortinho aí, mas é que, enfim, vocês fazem um esforço aí para acreditar que tá bonito, tá bom? O que eu vou fazer agora? Para não ter que desamarrar aqui, eu só vou trocar esses caras de lugar aqui, ó, tá? Para eu não ter que ficar desamarrando o barbante aqui, mas, enfim, as distâncias, elas são as mesmas. Então, eu vou trocar as ventosas aqui de lugar entre elas, tá? Deixa eu colocar aqui no ponto bem certinho aqui, senão vai ficar torto. Tudo o que eu fiz antes, né? O que eu fiz antes eu vou repetir agora, tá? Então, ó, eu vou pegar, vou colocar o furo da régua ali na outra ventosa, vou passar, opa, saiu aqui, vou passar o pincel aqui, ó, por trás do barbante, e vou escorregando pela régua aqui, certo? Conforme o barbante vai permitindo, eu vou subindo aqui, ficou meio torto, porque o barbante saiu meio que do lugar ali, tá? Fazer a mesma coisa aqui pro lado de baixo, tá? Então, vou colocar a régua lá, vou encostar aqui o pincel, né? Eu passo por trás do barbante aqui, ó, e encosto ele na régua, tá? E aí eu vou deslizando conforme o barbante vai mudando a posição ali, tá? Então ficou meio tortinho aqui, mas enfim, finge que tá bonito, tá? Então marcando os pontos aqui que a gente tinha, tá? Vamos fixar esses pontos aí da nossa definição e vamos dar nomes a eles, tá? Vamos começar a dar nome às coisas aí. Esse ponto aqui, vamos dizer que ele é o F1, tá? Esse ponto ele vai ser chamado de foco, vou representar ele por F1, tá? E esse cara aqui por F2, beleza, galera? Então,
Os pontos, tá lá da nossa definição, né? Os pontos F1 e F2, então F1 e F2, eles são os focos da nossa hipérbole, beleza? Agora, galera, vamos fazer o seguinte, vamos traçar um segmento aqui, unindo esses dois focos aí, certo? Então, esse cara aqui, vou traçar um segmento aqui, unindo esses dois focos aí, tá? Beleza? O ponto médio desse segmento aí, tá? E a gente vai chamar ele de centro da hipérbole, tá? Então, esse carinha aqui, ó, eu vou chamar de centro da hipérbole, beleza? Então, vou representar pela letra maiúscula C, tudo bem? Então, o C aqui é o centro da nossa hipérbole, beleza? Então, é o centro. Os pontos de intersecção desse segmento F1 e F2 aí, com a hipérbole, a gente vai dizer que são os vértices da hipérbole, tá? Então, a gente já tem aqui F1 e F2 são os focos, C é o centro da hipérbole. Agora aqui, esses caras aqui a gente vai chamar assim de A1 e A2. Então, vamos dizer que esse cara aqui é o A1, certo? E esse cara aqui é o A2, beleza? A1 e A2 vão ser os vértices da nossa hipérbole. Então, A1 e A2, eles são os vértices da hipérbole. Beleza, galera? Então, a gente tem os focos, a gente tem o centro, a gente tem os vértices. Tranquilo, galera? O segmento que vai de A1 até A2, galera, tá? Então, o segmento A1 até A2, a gente vai chamar ele de eixo real da hipérbole, tá? Então, esse cara aqui, a gente vai dizer que é o eixo real da hipérbole, beleza? A medida desse eixo real aqui, a gente vai dizer que é 2A, certo? Então, a gente vai dizer que esse eixo real mede 2A. Se ele mede 2A, e esse cara aqui era um ponto médio do segmento F1, F2, então daqui do A1 até o centro mede A, e daqui do centro até o A2 também mede A, beleza? Essa distância entre o A1 e o A2, gente, é exatamente aquele valor fixo que a gente obtém quando pega qualquer ponto da hipérbole e faz a diferença da distância dele a cada um dos focos. Então, por exemplo, se eu pegasse esse ponto aqui da hipérbole, medisse a distância dele até o F2, menos a distância dele até o F1, essa diferença seria 2A, exatamente a distância entre o A1 e o A2, certo? Quer ver? Se a gente pegar a distância do A1 até o F1, seria todo esse segmento aqui, certo? Menos a distância do A1 até o F1, seria menos esse pedacinho, que é igual ao pedacinho do A2 até o F2. Então, ficaria a distância de A1 até o A2. Beleza? O comprimento, gente, do F1 até o C, a gente vai representar pela letrinha C minúscula, tá? Então, o segmento F1 até C, tá? Vai ser igual ao segmento, o tamanho do segmento de F2, perdão, até C, F2 até C, certo? Esses segmentos são iguais, já que C é ponto médio, né? E esse comprimento aqui, a gente vai dizer que é a distância focal, tá? Distância focal, beleza? Essa distância focal, galera, ela vai medir C minúsculo. A gente vai dizer que mede Czinho minúsculo ali, beleza? Então, esse segmento de F1 até C é o mesmo de F2 até C e a gente vai chamar de distância focal, tranquilo? Assim como na elipse, gente, nós vamos definir uma excentricidade para a nossa hipérbole, tá? Então, aqui a gente vai definir uma excentricidade, né, que é uma razão entre C e A. Então, a gente viu aqui as medidas de A e de C, quanto mede cada um, né? E essa razão entre C e A vai ser a nossa excentricidade, da mesma forma que era lá na elipse, tá?
Então, essa aqui é a nossa excentricidade. Detalhe, galera. Lá na elipse, a excentricidade dizia o quanto a elipse era mais arredondada ou mais achatadinha, tá? Aqui a excentricidade, ela vai justificar se a nossa hipérbole, ela tem esses ramos. Eu esqueci de falar isso lá no começo, né? Cada um desses desenhos aqui a gente chama de ramo da hipérbole, tá? Então, se esses ramos são mais fechadinhos ou mais abertos, tá? Então, vejam bem, lá na elipse, a nossa excentricidade sempre era um valor entre 0 e 1, tá? Aqui, gente, essa excentricidade para nós aqui na hipérbole sempre vai ser um valor maior do que 1, tá? Por quê? Por que a excentricidade é maior do que 1? Porque o C, ele é sempre maior do que o A, belezinha? O que mais que a gente tem que construir aqui é o seguinte. A gente vai definir um valor aqui, tá? Um B, tá? Esse valor aqui é uma medida que a gente vai construir da seguinte maneira. Esse B, eu vou definir ele como sendo a raiz quadrada de C ao quadrado menos A elevado ao quadrado, certo? Essa distância aí, gente, ela é bem importante. Então, como a gente já conhece as medidas de C e de A, a gente já sabe que o C é sempre maior que o A. Então, esse valor de B aqui sempre vai ser, sempre vai ter um resultado, né? Como aqui sempre vai ser positivo, sempre vai ter essa raiz. E esse B, gente, nós vamos usar ele para construir uma outra medida aí dentro da nossa hipérbole, certo? Então, a gente vai fazer o seguinte. Essa medida B aqui, que a gente obteve, a gente vai dizer que é a distância de um ponto, tá? Que está por aqui assim até o centro, tá? Então, esse B que a gente construiu ali, gente, vamos dizer que a gente tem um B1 aqui, e aqui a gente vai ter um B2, certo? A distância desse cara até aqui é B, é esse B que a gente construiu aqui, certo? Da mesma forma, essa distância daqui até aqui é o mesmo B ali, tá? Então, a distância de B1 até C é B, beleza? E a distância de B2 até C é B também. Na verdade, gente, qualquer ponto aqui que esteja a uma distância desse eixo real aqui igual a B, vai fazer parte de um dos lados de um retângulo que a gente vai chamar de retângulo de referência. Vai existir um retângulo aqui que vai funcionar da seguinte maneira, tá, galera? A gente vai pegar um segmento de reta perpendicular ao eixo real aqui da nossa hipérbole, tá? Passando pelo vértice. O comprimento desse segmento aqui vai ser igual a 2b, tá? E detalhe, o ponto médio desse segmento passa pelo A1. Aqui eu vou fazer a mesma coisa, vou pegar um segmento de reta de medida 2b com ponto médio sobre o meu A2, tá? E vou traçar ele ali, beleza? Aqui eu vou pegar um segmento de reta paralelo ao eixo real, tá? Que tem início na intersecção desse segmento que tinha traçado antes ali. E aqui vou fazer a mesma coisa, né? Passando pelos extremos desse segmento que a gente construiu intersectando esses segmentos que a gente construiu aqui. Esses segmentos aqui, obviamente, vão passar por B1 e por B2, tá? Esse segmento de reta, gente, que vai de B1 até B2, vai ser o eixo imaginário da nossa hipérbole, tá? Então, aqui a gente vai ter um tal de eixo imaginário, tá? Esqueci de falar antes ali. Então, o segmento B1, B2, tá? De comprimento 2B, sendo B com aquela definição que a gente fez lá, é o eixo imaginário da nossa hipérbole. Se a gente pegar as diagonais desse retângulo de referência aqui, tá? Essas hipérboles, gente, elas vão se aproximar infinitamente dessa reta aqui, mas nunca vão tocar essa reta, tá? Então, eu vou pegar a reta aqui, não vou riscar dentro para não poluir demais,
mas enfim, as retas que passam pelas diagonais do nosso retângulo vão ter um comportamento da seguinte maneira. Essa hipérbole, gente, ela se aproxima infinitamente dessas retas, mas nunca toca essa reta, tá? A gente vai dizer que são assíntotas, beleza? Então, vamos marcar a outra reta aqui, tá? Aqui o nosso desenho não ficou tão parecendo isso, que se aproxima muito, mas se a gente continuasse aí, né, infinitamente esse desenho aí, com certeza a nossa hipérbole se aproximaria bastante dessas retas aí, tá? Então, a gente vai ter essas assíntotas aí, tranquilo? Depois a gente consegue, mais para frente, talvez a gente veja como é que faz para conseguir as equações dessas retas aí. Certo, galera? Então, acabei apagando aqui o B1 e o nosso B2 ali, tá? Então, a gente tem aqui a nossa hipérbole, a gente tem o retângulo de referência, a gente tem as diagonais, né, as retas que passam pelas diagonais desse retângulo aí, que são assíntotas da nossa hipérbole, tá? A gente tem aqui todos os elementos que a gente já havia construído, o eixo real, eixo imaginário, beleza? E aí, galera, tá? Eu não vou fazer nessa aula, tá? Mas é bem semelhante ao que a gente fez com a elipse. A gente pode obter a equação reduzida da nossa hipérbole, tá? De que forma que a gente vai obter essa equação reduzida? A gente vai usar a definição. Como que era a definição? A definição diz o seguinte, que se a gente pegar a distância, né, de um ponto qualquer na nossa hipérbole, vamos supor que fosse esse ponto aqui, né? P de coordenadas x e y, certo? Se a gente pegar a distância desse P até o F1 menos a distância desse P até o F2 em módulo essa distância, certo? Isso aqui a gente obtém a constante igual a 2A. Lembrem que 2A é a distância entre o A1 e o A2. Se a gente pegar isso aqui e desenvolver, tá? Talvez eu faça isso mais pra frente aí, numa outra aula, mas está feito para elipse, tá? E é de forma bem semelhante. Só vai mudar que lá na elipse era soma e não diferença. Se a gente desenvolver isso aqui, galera, nós vamos chegar na seguinte situação. Que a x menos o x do centro da hipérbole elevado ao quadrado dividido por a elevado ao quadrado menos, aqui a gente vai ter assim, y menos o y do centro da hipérbole elevado ao quadrado dividido por b elevado ao quadrado, isso aqui é igual a 1, tá? Então, se a gente desenvolver isso aqui, né, fazer continhas aí, como a gente fez lá com a elipse, a gente chega nessa equação aqui, que é a equação reduzida da nossa hipérbole, tá? Então, essa aqui vai ser a equação reduzida da hipérbole. Lembra lá na elipse que era bem semelhante, só que lá na elipse, aqui a gente tinha um mais, né? Outra coisa, lá na elipse, o A sempre era o eixo maior, tá? Na hipérbole não tem essa parada de eixo maior e eixo menor, tá? Então, a gente vai ver o seguinte, que sempre o eixo real, ele vai estar com o cara que está positivo aqui na equação reduzida. Então, como aqui eu tinha o x menos o x do centro na frente aqui, tá, na equação reduzida, eu sei que essa hipérbole, ela abre os ramos dela aqui, ó, nas direções do eixo x, tudo bem? Caso a gente tivesse o y menos o yc positivo, né, menos o x menos o xc, tivesse trocado esses caras aqui, independente do A e B aqui, não tem como saber quem é maior e quem é menor, tá? A gente ia ter uma hipérbole abrindo desse jeito aqui, um ramo para baixo e um ramo para cima. Então, para a gente saber se ela abre na horizontal ou na vertical, eu tenho que olhar quem está na frente aqui. Se o x está na frente, ela abre na horizontal. Se o y estivesse na frente, o x estivesse lá com menos, aí ela abriria na vertical, tá? Notem que a gente pode ter
esse retângulo de referência aqui, a hipérbole abrindo entre esses dois ramos aqui ou aqui, tá? Então, para saber para que lado ela vai abrir, que direção ela abre, se é na horizontal ou na vertical, tem que olhar aqui para a equação reduzida, certo? Se você tem a equação geral e você quer encontrar a equação reduzida, é a mesma coisa que na elipse, você vai ter que completar quadrados, certo? Então, as ideias eu acho que eram mais ou menos essa aí. Tinha mais alguma coisa que eu precisava falar, mas não estou lembrando agora, aí qualquer coisa eu coloco na descrição aí para vocês. Beleza, galera? Bom, eu acho que era isso. Desculpa se ficou meio atrapalhado aí, tá? Mas enfim, espero que vocês tenham compreendido e a gente se encontra numa próxima aula. Até mais!